O período das férias escolares está chegando e abrimos essa edição com uma super dica. O nosso repórter Renato Oliveira fez um passeio bem diferente num lugar lindo e cheio de história. O Memorial do Cerrado, um museu que é mantido pela PUC Goiás. Pronto para viajar no tempo? Então vamos lá! No meio da cidade grande, um lugar dedicado ao resgate da história. A gente está falando do Memorial do Cerrado. O passeio dura em média 1h30 e quem vai conduzir a gente é o seu Paulo. Vamos lá? Vamos, sejam bem-vindos. E você vem junto. Estou aqui no Memorial do Cerrado desde 1998 e sou a parte administrativa do Memorial do Cerrado. Viu isso aqui tudo crescer? Tudo, do início até o momento, esse privilégio desse trabalho. E qual que é o primeiro local que nós vamos conhecer? Nós vamos conhecer hoje o Museu de História Natural, a base de formação do Cerrado dentro do Memorial. Vamos lá? Vamos! E o paisagismo todo nós desenvolvemos com plantas nativas do Cerrado. Nós temos viveiros e temos laboratórios de sementes aqui também. Na entrada, nos deparamos com uma floresta de pedras. Madeiras petrificadas, datadas em 240 a 280 milhões de anos. Esse material fóssil foi encontrado em Tupiratins, no Tocantins. Aqui começa a vida. Com os procariontes e os três principais reinos, o reino animal, o reino vegetal e o reino dos fungos. E aqui? Aqui é a parte geológica da Terra. Nós temos o basalto, o granito e o calcário. Essas aqui então podem ter sido as primeiras formas vivas aqui no Brasil? Do planeta. Os anfíbios surgiram quando os peixes criaram um aparelho respiratório e saíram da água. Encontramos mesossaurídeos. Esses fósseis também estão datados nessa média de 240, 280 milhões de anos. Milhões de anos depois, as primeiras comunidades humanas surgiram. Como é que foi essa ocupação da Terra? Segundo a teoria, o homem sai da África, vai para a Ásia, passa pelo Estreito de Bering e chega a ocupar a América do Norte, América Central e a América do Sul. Essa aqui é uma cena que a gente conhece bem, uma imagem lá do México. Isso, essa é a cidade maia Teotihuacan. Ela é patrimônio da humanidade desde 1987. Aqui também conhecemos uma savana africana. É basicamente muito bem parecida com o Cerrado. É uma região com pouca vegetação, muitas gramíneas e um trânsito muito grande de animais. Então nós chegamos mesmo no Cerrado, muitos animais por aqui, né? Muitos. O Cerrado brasileiro, ele é riquíssimo em fauna e flora. E aqui nós temos um exemplo perfeito. Olha só, gente, o tamanho desse tigre-dente de sabre. Essa é uma réplica, né? E como é que esse animal circulou aqui pelo Brasil? Foi um dos animais que chegaram na América do Sul pelo Canal do Panamá. Ele também foi um dos causadores da extinção da megafauna. O que foi essa megafauna? Megafauna foram animais gigantes que transitaram no Cerrado até 12 mil anos. Eram classificados entre tatus, preguiça gigante, mini leões, alguns animais de grande porte. A preguiça gigante chegava a ter 3, 4 metros de altura. E o tatu, pelo que a gente ficou sabendo, tinha um tamanho de um fusca. O tatu, a carapaça dele servia de barraca até para 3 pessoas. Quanta coisa, né? E olha que a gente está só na primeira parte do passeio. Aqui então, parte externa, que a gente vai visitar. Aqui nós vamos visitar a parte cenográfica do Memorial do Cerrado. Aqui a primeira parte de visitação é a Casa do Rico, no final do século XVIII, início do século XIX. Nós colocamos aqui na parte cenográfica o piano de caudas, que era fundamental para os saraus. Nós temos porcelanas francesas, também clássico dos ricos, no final do século XVIII e início do século XIX. E olha só que legal, a réplica da escola. Professor, essa foi a primeira escola? Essa é uma representação das primeiras escolas aqui na região de Goiás. E como que o pessoal fazia para escrever naquela época?
As crianças basicamente não tinham cadernos, então eles escreviam nas pequenas lousas, no final da aula apagava com a mão e devolvia para o professor. A comunicação sempre esteve presente na nossa sociedade. Esses objetos aqui eram de uma tipografia, onde se faziam os jornais. Esse aqui é o primeiro jornal do estado de Goiás. Aqui começou o trabalho de jornal feito na região do Cerrado, aqui em Goiás. E aqui a gente tem vários equipamentos, aí temos máquina de escrever, isso aqui foi máquinas. Modernização, né? Isso já era a evolução. Da época, tanto a máquina de escrever, os aparelhos de controle, tudo isso aqui faz parte dessa questão da editora desse jornal. Essa praça aqui é famosa, talvez você já tenha visto no clipe de algum cantor sertanejo, na fotografia de algum casamento. As características da cidade cenográfica são únicas e fazem dela uma das mais belas do Brasil. Tudo isso, claro, atrai milhares de visitantes para cá, principalmente grupos escolares. O aprendizado é muito bom, talvez eu acho que o único lugar em Goiânia onde reúne tanta informação no mesmo lugar, né, em relação à história de Goiás, em relação à evolução da terra, evolução do homem, o estudo do cerrado, que é muito importante também, que nós fazemos esse estudo direto. A gente pensa como será que eles viviam, especificadamente, né, que a gente sabe uma noção mais geral. Por exemplo, a escola, tem a palmatória e tal, a gente fica imaginando como será que isso ainda existe hoje em dia, entendeu? Da cidade cenográfica, fomos para a zona rural, onde fica a Capela de Santa Luzia, padroeira dos olhos. A padroeira porque ela fez a cura de alguns olhos que estavam em cegueira humana, ela ajudou no tratamento dessa população. Perto dali fica a fazenda, onde eram feitos o açúcar e a cachaça da época. Isso aqui é uma moenda com tração animal. Basicamente eles utilizavam 2 bois para fazer a moagem da cana do açúcar. Que dessa cana dá para se produzir a cachaça e a rapadura ou o melado. Esse aqui era o quê? Esse aqui é um alambique. O alambique ele é a produção da cachaça. Através da moenda, junto com a garapa da cana do açúcar, eles faziam aqui a cachaça. Da fazenda fomos direto para a mata. Naquela época o trabalho braçal era muito forte e os escravos não davam conta, né? Não davam. Eles fugiam. Fugiam porque eles não aguentavam mais esse serviço de escravidão. Então eles fugiam para as matas, montando assim as suas comunidades, hoje conhecida como quilombolas. Vamos lá? Vamos lá então. Esse aqui então era o quilombo. Quilombo. Aqui é uma representação, uma réplica dos quilombos do Planalto Central brasileiro. E como é que era naquela época? Eles vigiavam, davam conta de cuidar de toda a comunidade nesse espaço? Sim, até com uma certa segurança, porque eles tinham torres até de observação. Com isso, para sua autodefesa. Pequenas ocas, pequenas casas de taipa para mostrar como se defendiam em relação aos capatazes das fazendas do século XVIII e século XIX. Agora a gente caminha para a última etapa do nosso circuito, uma imensa aldeia indígena. Aqui nós contamos a história dos povos timbiras. O povo indígena Timbira foi o primeiro grupo indígena a se localizar no bioma cerrado. E aqui dentro dessas ocas? Nas ocas nós temos como se viviam as famílias, porque cada oca dessa vivia um grande grupo familiar, de até 20 pessoas. E como é que era isso lá dentro? A organização tinha uma hierarquia? Tinha hierarquia, tinha a fogueira, porque eles eram caçadores e coletores, e os girais para poder utilizar como cama ou apoio de algum utensílio. O percurso tem aproximadamente 2 quilômetros e é feito a pé, nem tem muitos obstáculos. E chegamos ao fim do nosso passeio aqui pelo Memorial do Cerrado. Espero que você tenha gostado. Paulo, muito obrigado por nos conduzir. Obrigado, sejam bem-vindos. Foi um prazer em recebê-los no Memorial do Cerrado. Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado. E para você conhecer esse local magnífico, é só acessar o site da PUC Goiás. Tchau!